Oi, eu sou Elisa Edgar e hoje é o dia da resenha de Divina Paixão, de Adrienne Latorre Real. Eu acho que eu posso afirmar que de todo o panteão de seres folclóricos e mitológicos, e especialmente falando dos europeus, né, das figuras europeias, o vampiro ele é o mais utilizado pela arte no geral, especialmente cinema e literatura. Aí, se a gente lembrar que o cinema costuma ser uma inspiração da literatura, faz muito mais sentido. E justamente por ser essa figura tão usada, essa figura tão assim, deixa eu ajeitar aqui, essa figura tão que é feita direto e reto, né, uma leitura e releitura da origem desse mito, e justamente por ele ser tão assim adaptável, que ele se torna uma figura perfeita para a ficção, né? Porque na ficção o autor ele vai lá e ele desenha a sua verdade, né? Ele constrói o seu universo dentro da verdade de mundo que ele quer trazer, da narrativa, da história que ele quer contar e do que ele quer afirmar, qual a visão de mundo que ele vai trazer para nós, leitores ou consumidores dessa obra. E não é por isso que é certo pensar que só porque você tem a licença poética de reescrever uma história, ainda que seja de um ser mitológico, que seja fácil, né? De modo algum. A história, aquele universo, ele precisa ser sustentável, né? Ele precisa se sustentar, ele precisa ter uma base, ele precisa ter uma cama, ele precisa fazer sentido ali naquelas folhas de papel. E Divina Paixão, ele foi um livro assim que ele me surpreendeu em muitos aspectos, mas principalmente porque assim, vocês sabem que eu não leio sinopse, eu leio tudo no escuro. Porém, esse livro não teve como eu não ler a sinopse dele, porque ele é um livro que ele é bem divulgado, né? Eu acabo vendo ele direto em muitos grupos, né? E então assim, acaba que eu vi ali, né, como recomendação, né, que se falava da história de amor entre um anjo e uma vampira. E a minha grande surpresa foi que quando eu abri o livro e comecei a ler, pelo menos pra mim, tá? Esse plot do amor entre o anjo e a vampira, ele é bem pequeno se comparado à grandeza do que a autora faz para recontar a origem dos vampiros. Pelo menos para mim foi o ponto que chamou mais atenção nesse livro. Foi o ponto assim que, pelo menos na minha opinião, torna o livro mais grandioso do que, pelo menos para mim, eu pensava que ele fosse. E é sobre isso que eu vou falar aqui. O livro, ele desmonta um pouco muitos dos conceitos da origem dos vampiros, que nem como eu já falei, por ser um ser mitológico que é tão assim democrático, né, que todo mundo usa, que várias culturas europeias, né, eu posso falar besteira aqui também, não sei se é tudo europeia, tá, mas assim, várias culturas nórdicas, pronto, fica mais fácil, nórdicas se apoderaram e tomaram o conceito do vampirismo para si, né, e suas origens. Então, assim, acaba que quando a pessoa vai escrever sobre um vampiro, ela pode escrever a sua história da maneira que ela desejar. Porém, a Adrienne, ela usa, né, ela reescreve essa história de um jeito que, assim, eu achei muito interessante, porque quando eu pensei uma vez na minha vida em escrever uma história de vampiro, eu pensei num conceito muito semelhante ao que ela usou, então talvez por isso que eu tenha achado tão interessante. A Adrienne vai até os primórdios da criação do mundo, eu poderia arriscar dizer assim, para explicar a origem desses seres. E o que é mais interessante, além dos vampiros, é que a Adrienne, ela explica a origem de muitos outros seres mitológicos, de como que eles habitam a Terra, por que eles habitam a Terra. E essa origem, ela parte, vamos dizer assim, a partir da batalha celestial. Bom, para quem não sabe aqui, eu vou contextualizar um pouquinho, isso é coisa que tem na Bíblia, coisa que eu acho que ensina no catecismo. Se não ensinar, a pessoa não fez o catecismo, eu vou explicar.
ainda nos primórdios, assim, antes da criação do mundo, houve uma batalha no céu. E nessa batalha o arcanjo Miguel e Lúcifer brigaram, né? Teve uma batalha ali. E os anjos caídos foram expulsos do céu e passaram a ficar zanzando, né, pela terra. E é esse ponto de partida que dá origem ao universo de Divina Paixão. E uma coisa que a Adriane ela traz, que ela mostra, que eu vejo muito pouco assim nos livros que falam de ficção, nesse sentido de trazer seres mitológicos, anjos e demônios, é o quanto essa dualidade afeta os moradores da Terra, não só protagonistas, até porque assim, os grandes protagonistas, né, os grandes personagens desse livro são seres mitológicos, né? Mas nem por isso os humanos são apagados aqui, né? Nós temos ali também humanos que aparecem. E uma coisa que a autora faz é que ela mostra o quanto que essa dualidade de batalha de bem e de mal mexeu com a vida dos da Terra, todos, num geral. E um exemplo que ela usa disso é a questão, deixa eu ver se eu conseguir explicar aqui no vídeo. É como se, a partir daquele momento que houve aquela batalha, que Lúcifer foi expulso, e que iniciou-se, né, de fato, teve aquela batalha, mas não teve o fim da guerra, né, a guerra continua. Que Lúcifer influencia alguns dos da Terra, e de modo que não tem opção. Ou o ser humano, ou o homem, ele é do lado do arcanjo Miguel, ela é do lado do bem, né? Ou é do lado de Lúcifer, é do lado do mal, ele serve aos demônios. Então, assim, não existe uma outra opção para os da Terra. E daí, o conceito de livre-arbítrio ali naquele universo é um conceito, assim, pelo menos do que eu acredito que é o livre-arbítrio também, que é quando você escolhe sem nenhuma sugestão, quando você de fato está livre de interferência para fazer essa escolha, né? Então ela trabalha com esse conceito de livre-arbítrio. E dentro desse conceito de livre-arbítrio estão quem? Apenas as bruxas, né? Então é por isso que elas eram chamadas de bruxas, porque elas adquiriam esse dom do livre-arbítrio, ou seja, de estarem, de pensarem, agirem e serem independentemente daquele meio, daquela dualidade de bem e mal. Então elas conseguem ali encontrar o seu eu, o seu próprio caminho, e por isso elas eram chamadas de bruxas. Parece até meio fantástico demais, se a gente for pensar, mas se a gente for trazer para o nosso mundo aqui, quem meio que tá, como eu disse no vídeo do Demian, né, que o Demian, ele também fala dessa questão da divindade Abraxas, né, que seria a divindade em formas humanas, que seria a terceira via, né, que eu posso muito bem utilizar também esse conceito de universo de divina paixão, com o conceito de Demian, né? Que a casa, né, seria o mundo puro, o mundo bom e perfeito, e o lá fora, né, que no caso aqui Divina Paixão, o mundo dos demônios, e as bruxas encontraram a terceira via, que seria no caso de Demian, né, a terceira via. Vamos voltar no livro aqui. Os vampiros, né, nesse universo de Divina Paixão, de todos os seres mitológicos, todas as entidades, né, que foram concebidas a partir eu poderia dizer talvez a intervenção dos demônios, os vampiros eles seriam aqueles mais fiéis, os servos mais dedicados desses demônios. E daí a gente conhece a história de Vlad Tepes. Vlad Tepes é um homem que fazia parte da Ordem do Dragão, que, mais uma vez, estava ali com o objetivo de proteger os cristãos do Império Otomano. Do Império Otomano. E, mais uma vez, vítima, né? Porque, como eu já disse, essa questão da dualidade do bem e do mal que instaurou-se dentro dessa batalha, né? Ela prolongou, ela continuou, e os habitantes da Terra sofrem dessa influência.
Inclusive, essa questão dos cristãos, do cristianismo e da perseguição aos cristãos, ela também espiritualiza dessa maneira, né? E eu falo por quê? Porque muitos livros trazem essa questão da perseguição dos cristãos de um modo político apenas, né? Humanizando. E a autora, ela traz além. A autora, ela traz de uma origem espiritual. Então, assim, como eu já disse algumas vezes, esse tipo de gênero, apesar dele desmontar muitos conceitos pré-concebidos já pela gente, né? Por exemplo, a questão de quem é Deus, de quem são os anjos, né? E tudo mais. Ao mesmo tempo, ele traz questões teológicas que são muito parecidas, né? Então, assim, quem é cristão, né, acredita que a perseguição aos cristãos é puramente espiritual e não política, né? E a Adrienne acaba que ela reforça isso, e isso é muito assim... eu diria que é um livro, né? Porque eu já ouvi falar que tem muita gente que se escandaliza, né? Muitos cristãos que se escandalizam com esse tipo de livro. Mas se você ler atentamente, como é o caso de Divina Paixão, você vai ver que, na verdade, é reforçada o conceito espiritual de perseguição. Vamos voltar na história. Meu Deus, como a pessoa gosta de falar, né? Então, vamos lá. E Vlad, durante ele é atacado, né? Por ele fazer parte dessa Ordem do Dragão. Ele é atacado e ele perde a sua esposa. E isso traz, assim, uma mágoa no seu coração. Ele fica... desgostoso com a vida, ele quer morrer, ele, enfim, o destrói perder a esposa. E daí ele fica com o coração só alimentando essa mágoa, até que um dia um demônio se apresenta para ele, oferecendo para beber um cálice, né? Que esse cálice, na verdade, o conteúdo dele, nesse momento, não é definido pra gente o que é, só que ele toma sem pensar e ele meio que morre e revive como um vampiro, o que dá origem ao Drácula. E, como eu disse, todo esse processo que eu contei meio rápido. E, na verdade, assim, no livro, esse processo em si, ele é contado meio rápido mesmo, porque é um livro que ele precisa ter, assim, uma boa base de universo. Então, a autora, ela usa uma grande parte do livro para poder nos dar base para o que vai acontecer, né, para ela sustentar esse universo. Então essa parte é contada até meio rápida, mas assim você entende o que ela quer ressaltar. Ela quer mais uma vez trazer o quê? A influência, né, dos sentimentos e das brechas que nós damos para esses sentimentos agirem através das nossas ações, né? Porque a gente via ali Vlades deixou a angústia, a amargura tomar o seu coração e ele foi um alvo fácil para o mal, né? Para no caso, o demônio que se apareceu ali, e ele foi totalmente sujeito, né? Ele foi subserviente. Claro que dali Vlad, ele teve ali uma mudança de personalidade, né? Porque antes de protetor dos cristãos, passou a ser um servo, né? Um dos servos mais fiéis, assim, dos demônios. E tão fiéis, né? Os vampiros, eles são nesse universo aos demônios, que eles são quase, na verdade, eles são equiparados aos demônios mesmo. Ali, nesse universo, vampiro é sinônimo de demônio. E depois que Vlad, ele se transforma, né? Que ele se torna ali o conde, né? O conde Vlad, Drácula. Aí começa a segunda parte do livro, que pelo menos eu denomino assim. O livro não tem essa de partes, eu que acabei denominando isso, que mostra como funciona a influência dos vampiros no mundo. Tem uma coisa muito interessante que a autora faz, pelo menos eu achei, eu gostei, que o livro, ele para mim, ele pareceu quase que um manual da origem dos vampiros. Em alguns momentos ali, teve um capítulo que o Vlad, ele se encontra com 5 líderes mundiais que representavam os 5 continentes. E cada um desses líderes tinha ali a sua característica tanto física e também de poderes. Mostrava ali que um líder, ele tinha o poder de mexer no clima do mundo, o outro líder tinha o poder de influenciar as pessoas a fazer tal. Uma outra coisa legal também como eu falei, o livro ele parece um manual, né, a respeito do vampirismo.
Então, assim, ela mostra ali que as habilidades dos vampiros, tipo assim, não é porque o cara é vampiro que automaticamente ele vai ser sei lá, ele vai ter um poder. Não, esses poderes, eles são habilidades que eles têm que praticar e vão aperfeiçoando com o tempo. Isso é mostrado e isso é muito legal, porque ela vai trazendo assim de modo bem explicadinho. Não chega a ser um infodump, não chega a ser uma lista de informações jogadas na tua cara, assim, né, no teu colo. Mas, assim, são tópicos explicativos mesmo, com o interesse de que o leitor compreenda aquele universo, que o leitor compreenda aqueles conceitos que, na verdade, são bem complicados de explicar, ainda mais falando de um mundo totalmente diferente, ainda que com conceitos espirituais parecidos. E a nossa protagonista, a Esmeralda, ela é filha de Helena, que é o grande amor de Vlad. E como Esmeralda, né, ela vem ao mundo, né, e a partir daí tudo mais, eu vou deixar para não falar, porque eu já falei muita coisa, o vídeo já tá muito grande. Mas assim, o livro é um novelão. É um novelão. É vingança, é traição, é amor proibido, é amor que não é proibido, mas que tem uma fadiga ali. É uma autora que gosta de fadiga. Eu gosto de fadigas em livros. É uma coisa que me atrai. Quando eu vejo uma fadiga ali, eu fico agoniada para esse livro continuar. Inclusive, até comentei com ela, né, com a autora, quando eu comentei que eu terminei, que, assim, eu tenho um pouco de dificuldade com fantasia, só que no caso aqui foi um novelão, né? Então, os novelões costumam me atrair, né? Então, assim, eu li assim, eu ficava meio, sabe? Aqueles conflitos, né? Eu aprecio quando o autor, ele consegue criar um universo bem diferente daquele que a gente conhece. É algo assim de destaque, algo que se nota. Mas, como eu disse no começo, ele é um livro que ele é muito mais do que a gente pensa, né? Você lê pensando, eu vou ler um romance, né? E não é bem, tem o romance, mas assim, ele tem toda essa parte assim, ele tem essa recontação, né, da história, da origem não é mito, né? É mitos, acho que pode chamar de mito, dos vampiros, do folclore, né? Nossa, é tanta palavra que você fica até confuso, não sabe nem qual usar. Bom, mas enfim, é isso. O link para você encontrar o livro, você encontra tanto em formato físico como em formato e-book na Amazon. Tô deixando o link aqui embaixo, tá? E por hoje é isso e até mais.